Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estão preparados para mais uma aula de geografia? A nossa 7ª aula de geografia! Então, crianças, para começarmos, vamos lembrar dos nossos combinados? Vocês já sabem quais são, né? Então, a mão está limpinha? Já organizaram o espaço onde vão estudar? Que ótimo! Então, vamos também lembrar dos nossos materiais. Observem lá, o caderno ou a folha de papel que vocês estão utilizando para fazer as atividades está aí? Está disponível? Isso! E o que mais? O lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos. Vamos precisar também. Além disso, não se esqueçam, é importante vocês terem uma mesa de apoio. Isso, para anotar, para fazer as anotações e as tarefas. Mas se não tiver a mesa, não tem problema. Use uma caixa firme ou mesmo um livro firme. Tudo bem? Agora a professora dá alguns minutinhos para vocês organizarem os materiais. Conseguiram se organizar? Que ótimo! Então, se está tudo pronto, vamos começar. E vocês sabem como nós começamos a nossa aula. Primeiro, nós vamos relembrar a aula anterior. Isso mesmo! Vamos relembrar um pouquinho de tudo que vivenciamos na aula anterior, tá bom? Vocês se lembram? O que nós fizemos na aula anterior? Olhem o slide.
Oh, nós trabalhamos símbolos, isso mesmo, os símbolos que estão presentes no nosso dia a dia. Nós conversamos bastante sobre isso. Eu trago aqui um slide cheio de símbolos, observem, símbolos e placas, porque nós conversamos sobre a importância deles para a comunicação. Eles estão presentes no nosso dia a dia, estão em todos os lugares. De forma rápida, eles comunicam uma informação para a gente e são bastante importantes. Vocês se lembram? Muito bem. Agora, vamos ver as atividades que nós realizamos na aula passada. Então, crianças do primeiro ano, na aula passada a professora pediu para você criar uma placa para indicar uma situação do dia a dia. Você realizou essa atividade? Ela está no seu caderno? E qual foi a placa que você criou? Espero que você tenha tido muita criatividade para criar uma placa. Tudo bem? E a nossa segunda atividade, crianças, vocês se lembram qual foi? Lembram-se? Nós criamos um símbolo para cada elemento de uma imagem. Isso mesmo, de uma imagem. Vamos lembrar que imagem era essa? Olhem lá no slide. Esta imagem, né? A professora trouxe ali uma imagem com o nome de alguns elementos. Quadra de futebol, escola, farmácia e restaurante. E a nossa tarefa foi criar um símbolo para cada um desses elementos. Vocês se lembram? Essa tarefa está aí no seu caderno? Ah, muito bem! E agora a professora vai mostrar para vocês a tarefa de um estudante que me enviou. Olhem só, é a tarefa do Guilherme, da Escola Sofia Roslindo, do primeiro ano. Olha que bacana! Parabéns, Guilherme! Ficou muito legal a sua atividade. Agora, para a gente concluir um pouco esse conteúdo e aprender um pouco mais sobre essa questão de sinalização de trânsito e símbolos, enfim, vamos jogar? Isso! Vamos fazer um jogo da memória. Vocês gostam de jogo da memória? Vocês têm boa memória? Então vamos brincar com a professora. Crianças, esse jogo da memória está disponível no site do Detran Paraná. Vamos começar a jogar? Então vamos lá. Olhem só, vamos lá, vamos começar. Onde será que está essa placa? Não foi dessa vez. E agora? Ah, ainda não. Olhem. Opa! Aquela placa já apareceu. Estacionamento para idosos, muito bem. E agora? Ah! Exclusivo bicicletas, ótimo, crianças. Vamos ver aqui. E aqui? Esse já apareceu. Aqui, pronto, socorro, muito bem. Esse também apareceu, acho que aqui. Velocidade máxima permitida. Onde será que tá? Cruzamento de vias, muito bem. Ah, agora ficou fácil. Área de desmoronamento, ótimo, nosso tempo foi muito bom, parabéns. Então, crianças, gostaram do jogo? Foi divertido, né? Que bom! Agora, nós vamos começar a nossa aula, tá bom? A aula de hoje. O tema da aula de hoje é o seguinte: representando lugares, maquetes. Você sabe o que é maquete? Você já trabalhou com uma maquete? Bom, nós vamos aprender tudo isso hoje, tá certo? Então, vamos lá. Para começar, vamos observar comigo algumas imagens? Vamos lá? Olhem essa primeira aqui. Que imagem é essa? Uma fotografia, isso mesmo, uma fotografia. E que espaço é esse que essa fotografia está representando? Vocês conhecem esse espaço? Claro que conhecem, né? É uma sala de aula, todo mundo conhece. Não é exatamente igual à sua, mas enfim, é uma sala de aula. Ótimo. E a fotografia, ela consegue representar todos os detalhes da sala de aula, não é verdade? Tem uma riqueza de detalhes, é um tipo de representação, né? Isso mesmo, ela representa todos os detalhes, mas o tamanho é igual ao tamanho da sala de aula? O tamanho real da sala de aula? Acho que não, né? É um tamanho reduzido. Muito bem, mas vamos continuar observando algumas imagens. E esta aqui? Vocês conhecem essa imagem? O que parece? Uma maquete, isso mesmo, é uma maquete da sala de aula. Olhem lá,
Esta maquete está representada de duas formas. A primeira imagem mostra a visão da maquete de cima e a segunda, um pouquinho mais de lado, certo? Muito bem. Mas na maquete dá para representar todos os elementos da sala de aula? Com aquela riqueza de detalhes como da fotografia? Não, né? Mas é uma representação. Ela é similar à sala de aula. Olhando para a maquete, a gente já lembra da sala de aula, não lembra? Olhem bem. Lembra, né? Verdade. Agora eu tenho mais uma imagem para mostrar para vocês. Atenção! O que será que essa imagem representa? Olhem bem, o que será que é isso? Ela é uma planta. De que espaço? Eu ouvi daqui, da sala de aula, isso mesmo, de uma sala de aula. Olhem só que interessante, mais uma representação da sala de aula, só que de uma forma diferente. Interessante. Agora, no próximo slide, vamos observar. Nós temos as 3 imagens lado a lado. E eu vou perguntar para vocês, vocês me ajudem. O que essas imagens têm em comum? O que elas têm em comum, gente? Vamos pensar. Estão pensando aí do outro lado? Isso, elas representam o mesmo lugar, o mesmo espaço, uma sala de aula, mas cada uma de uma forma, né? A primeira é a fotografia, a imagem do meio é uma maquete de sala de aula e a outra imagem é uma planta de sala de aula. O que elas têm de diferente, então? Exatamente isso, essa diferença na forma de representar o mesmo espaço. Não é verdade? Muito bem. Então agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as maquetes. Isso mesmo, um pouco mais sobre as maquetes. Eu trago para vocês, nesse outro slide, algumas representações de maquetes diferentes, olhem lá. Tem a primeira maquete que a professora Michele fez com a turma dela e as outras 2 maquetes são da escola Sofia Roslindo. Isso mesmo, a professora Giovana encaminhou para a professora Dircélia, para eu mostrar aqui para vocês. Olha que bacana, os materiais foram diferentes, né? A disposição dos objetos também estão um pouco diferentes, observem, mas elas representam salas de aula, não é verdade? Como será que construímos uma maquete? Vocês já pensaram nisso? Como construímos uma maquete? O que será que a gente utiliza para construir uma maquete? Então vamos pensar um pouquinho. Para a gente construir uma maquete, a gente precisa observar. Isso mesmo, observar. Tem um olho bem atento, olhar tudo. Que lugar que a gente vai representar? Se é uma sala de aula, por exemplo, eu preciso olhar como que são os objetos, qual a disposição deles, que elementos eu vou representar. Então a observação é uma característica muito importante. Tá bom? O que mais? E eu preciso decidir, isso mesmo, decidir qual material eu vou utilizar, que caixinhas eu vou utilizar, né? Se eu tenho algum móvelzinho que eu posso utilizar, bonequinhos, enfim. O que será que vai nessa maquete? Decidir é bastante importante. Qual é a caixa que eu vou usar para representar a sala de aula? Isso também é uma importante decisão. O que mais? Eu preciso selecionar esses materiais, todos esses materiais. Eu vou usar tinta, papel, eu vou pintar, vou encapar, né? Tesoura, lápis, o que eu vou usar? Então é importante selecionar os nossos materiais. E no final, usar a nossa criatividade. Isso mesmo, muita criatividade. Então, crianças, agora eu quero que vocês observem novamente esta imagem de uma maquete da sala de aula. Olhem na tela, observem bem os detalhes representados. Estão vendo? Muito bem, agora olhem aqui comigo. A professora trouxe essa maquete aqui no estúdio, então eu vou mostrá-la para vocês. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar o seguinte, quando a gente decide fazer uma representação de um espaço, a gente também tem que decidir qual a caixa que a gente vai utilizar, né? A base que a gente vai utilizar para poder representar todos os elementos. Por exemplo, uma sala de aula, seria possível representar aqui numa caixa como esta? Olhem só, se a professora decidisse fazer cada carteira com uma caixinha como essa aqui, será que eu ia conseguir fazer a disposição de 30 carteiras aqui? Ficaria difícil, né? Colocar ainda o armário, enfim, vai ficar um pouco apertado, né? Por isso, a professora Michele fez a maquete da sala de aula dela numa caixa maior, para caber todos esses elementos. Observem aqui comigo.
Então, crianças, aqui está a maquete que vocês acabaram de observar no slide, né? Ela está aqui comigo, né? As carteiras estão um pouquinho diferentes, mas enfim, os detalhes, a maior parte dos detalhes estão aqui representados. Observem bem, a professora vai virar ela um pouquinho para vocês observarem os detalhes em outra posição, estão vendo? Olha que capricho que esses estudantes tiveram ao fazer esse material, né? Usaram vários papéis, usaram lápis, usaram tinta, canetinha, muitos materiais. Muito bem, e conseguiram fazer uma representação muito próxima da sala de aula que eles têm mesmo, né? Estão vendo? Estão acompanhando com a professora? Olhem lá os detalhes. Muito bem. Então aqui nós temos uma representação que equivale à sala de aula. Não é a sala de aula, mas equivale, representa uma sala de aula, certo? Muito bem. Agora, crianças, a professora tem outra maquete para mostrar para vocês. Isso, de uma cozinha. Observem aqui. Observem que agora a professora não utilizou sucata, a professora utilizou objetos de brinquedo, né? Que representam elementos de uma cozinha. Observem no slide. Observem também que a professora fotografou esse espaço de duas maneiras. Na primeira imagem, vocês veem ela vista de cima. Olha como é que fica a representação. E na segunda, a gente já consegue ver detalhes também da frente, do fogão, da geladeira, da pia. Estão observando? As pernas da cadeira, dá para ver também. Pois é, eu tenho essa imagem, eu tenho essa maquete aqui comigo também. Vamos observar? Então, crianças, utilizando esses objetos, a professora produziu aqui uma cozinha, ou melhor, reproduziu aqui uma cozinha. Estão observando? Então, crianças, a professora fez duas maquetes utilizando materiais diferentes. E agora eu quero mostrar para vocês outras maquetes também, bem interessantes de alguns espaços diferenciados. Vamos acompanhar comigo. Essa maquete aqui, ou melhor, o início dessa maquete, vejam que interessante, foi utilizada uma caixa de papelão e foi organizado os espaços da casa, os cômodos da casa, né? Que interessante, agora é só terminar de mobiliar. Na sequência, nós temos uma imagem, olha essa imagem, e vocês não acreditam, eu mostrei essa imagem para o meu filho e ele, o Otávio, resolveu montar essa maquete num jogo, um jogo que ele costuma jogar com blocos. Olha como é que ficou a representação com blocos, né? Ficou muito parecido com a imagem que eu dei para ele. Então ele montou uma maquete ali, foi pensando, organizando a disposição dos objetos, vendo um tamanho mais apropriado, né? Foi bastante interessante. E eu dei outro desafio para ele, que era representar um quarto também. E olha como é que ficou no jogo. Olha que bacana. Ficou bem legal. Agora vamos observar outras maquetes. Aqui nós temos uma maquete que representa que espaço será. Olhem lá, os copinhos de iogurte, caixinhas. Parece com o quê? Com uma sala de casa, uma mesa bem interessante. E aqui, que espaço é esse? Uma sala de aula também. Essas imagens, ou a maioria delas, são imagens que a professora fotografou nessas andanças minhas pelas escolas da rede. Então a professora fotografou várias maquetes e trouxe aqui para vocês. Olhem lá. E essa aqui? As crianças estão todas ali estudando. E essa aqui? Observem que o estudante fez com papelão todos os elementos da maquete. Bem criativo, hein? Agora a professora tem mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui. No lugar das carteiras, observe que o estudante decidiu utilizar tampinhas de garrafa. O formato não é o mesmo, mas ele combinou que as carteiras seriam representadas assim e não tem problema, né? Ficou muito bacana também. Vocês observaram que muitas dessas maquetes, a professora mostrou elas com uma fotografia vista de cima, olhando de cima? Como essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Observem essa foto. Vocês estão vendo como que nós estamos observando os elementos da foto? Em outras aulas a professora trouxe fotos como essa também, né? Então, estamos observando esta imagem vista de cima. Isso mesmo, essa aqui é uma região da Turquia, Capadócia.
Onde? Olhem lá na outra foto. Há muitos voos de balões. Isso mesmo. Olha que imagem bonita. Então, as pessoas que passeiam de balão nessa região conseguem ver assim a cidade. Olha que interessante. E essa visão, vocês sabem o nome dela? Eu acho que eu já até acabei falando durante as aulas. Mas agora a gente vai gravar bem esse nome. Essa visão é uma visão vertical, quando nós olhamos os objetos, os lugares visto de cima. Uma visão vertical. Isso mesmo. Eu trouxe aqui mais uns elementos para a gente conversar sobre isso. Observem. Então, crianças, estão vendo ali na tela? A professora trouxe um objeto aqui para a gente pensar um pouquinho sobre ele e trabalhar essa questão de visões, tá bom? Então, olhem só, essa caixinha aqui é uma caixinha que eu tinha em casa, uma caixinha de relógio. Vocês estão vendo? O que vocês conseguem observar? Ó, como a professora está vendo o objeto. O que vocês estão vendo aí? Uma lateral, uma cor preta e aqui uma tampinha vermelha. Desta forma que nós estamos observando este objeto, a gente fala que a gente está observando ele frontalmente, na posição frontal. Olhem lá, vou colocar no slide. Frontal, tudo bem? E agora, a professora vai olhar o objeto visto de cima, na vertical, visto de cima. Como será que a professora está vendo o objeto? O que vocês acham que a professora está vendo? Olhem só vou mostrar ele frontalmente para vocês. Como será? O que será que a professora está vendo? Alguém tem alguma ideia? Como será esse objeto visto de cima? Eu vou mostrar para vocês. Está aqui na tela. Olhem lá. Na vertical, esse objeto ele é observado desta forma. A gente só consegue enxergar, agora eu vou mostrar assim para vocês, só um quadrado vermelho. Olhem lá, um quadrado vermelho. Estão vendo? Muito bem. E agora, vamos observar esse objeto de outra forma, mais obliquamente. O que é isso? Na diagonal. A professora vai observar o objeto assim. Olha como é que ele ficou na tela. Oblíquo. Essa é a visão oblíqua. Olhem lá. O que a gente consegue observar? A gente consegue observar um pouquinho da frente e um pouco de cima. Está sendo possível observar aí? Ótimo, muito bem. Então, nós temos esse mesmo objeto sendo observado de 3 formas diferentes. O ponto de vista mudou, né? No primeiro momento, a professora observou ele na frontal, depois na vertical e depois na oblíqua, quando eu pude observar um pouco de cima e um pouco do lado. Isso mesmo, são pontos de vista diferentes. Olhem aqui, eu tenho mais um objeto para mostrar para vocês. Uma garrafa. Como que é esse objeto visto de frente? Olhem lá, uma garrafa do Hulk, olha que legal. Esse objeto está o quê? Na frontal. Estamos observando ele de frente. E se for para observar ele de cima, na vertical, o que nós vamos enxergar? Pensem um pouquinho. Olhem lá, desta forma, na vertical. Compreenderam? Como ele fica diferente? Isso mesmo. Muito bem. Agora, crianças, vamos para a nossa primeira atividade. Olhem lá. A professora vai pedir para vocês fazerem isso aí na casa de vocês. Selecione um objeto. Isso, qualquer objeto. Uma caixinha. Não precisa ser um objeto muito difícil, tá? Pode ser uma caixinha, pode ser uma garrafinha, né? O que vocês tiverem aí disponível, tudo bem? Vocês vão selecionar esse objeto e vão desenhar esse objeto na visão frontal e na visão vertical. 2 visões. Vou mostrar aqui para vocês o quadro. Olhem lá. Atividade 1. Vocês vão colocar o nome do objeto. Observem ali o quadro que eu fiz. Ele na visão frontal e ele na visão vertical. Tudo bem? Mas eu tenho um exemplo para dar para vocês, antes de vocês começarem a atividade. Querem ver o meu exemplo? Olhem lá, o objeto que a professora escolheu. Vou escrever o nome dele aqui na tela. Que objeto que é esse? Quem sabe? Quem percebeu? Bicicleta. Isso mesmo, bicicleta. E na visão frontal? Como é que fica uma bicicleta? Então, olhem lá a foto. A bicicleta na visão frontal, eu olhando ela de frente, como ficaria. E na visão vertical, eu olhando de cima a bicicleta, como é que ficou? Observem. Compreenderam? Agora é a vez de vocês. Selecionem esse objeto e façam a atividade, tudo bem? Alguns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram fazer a atividade? Se você não conseguiu, não tem problema, vocês sabem. Depois vocês podem terminar, tudo bem? Então tá bom, porque agora a gente precisa continuar nossa aula. E agora eu tenho um desafio para você. É um desafio. A pergunta é a seguinte: o que estou vendo? O que será que a gente está vendo? Porque esse negócio de ver os objetos por um outro ângulo, na vertical, às vezes confunde a gente um pouquinho, né? Então agora eu tenho um desafio. A professora trouxe aqui vários objetos e nós vamos descobrir que objetos são esses. Vamos lá? A primeira imagem é na vertical, então olhem lá comigo. O que estou vendo? Que objeto será esse, gente? Vamos pensar. O que vocês acham que é isso? Tá difícil? Mas eu tenho aqui umas opções para vocês, tá bom? O que será que é? Vamos lá. Primeira, é uma lupa? Uma fita isolante? Ou uma roda? O que será que é? Pensaram? Podemos seguir? Então vamos lá. Uma lupa! Isso mesmo, uma lupa! Você acertou? Se você acertou, ponto para você. Muito bem! Agora, vamos ao próximo desafio. O que estou vendo? O que será que é isso, hein? Puxa vida! Vamos pensar. Ah, mas eu tenho as dicas. Bolinha? Uma tampa? Ou uma cola? O que vocês acham que é? Tem criança que já deu o seu palpite. Agora eu quero ver se você acertou. Vamos lá. Uma cola, muito bem, uma cola de bastão, ótimo. E agora, o que estou vendo? O que será isso? Quem arrisca antes da professora dar as dicas? Quem arrisca? Vamos lá então. Um pote? Uma lixeira? Ou uma panela? O que vocês acham que é? Uma lixeira, muito bem, uma lixeira. Mais um exemplo, vamos lá. O que estou vendo aqui? Que será isso, gente? Tá meio difícil, né? Mas vamos às dicas. 1, pente. 2, corda. Ou 3, uma cerca? Uma cerca? Ixi, quem arrisca aí do outro lado? Vamos ver? Olha lá, é uma cerca de brinquedo. Olha lá que legal. Muito bem. Agora eu tenho aqui que eu acho que é fácil. Vamos ver. Olha lá, o que eu estou vendo? Uma bola? Um capacete? Ou um colete? O que será isso? Quem sabe? Quem sabe? Tá fácil? Vamos ver. Olha lá, um capacete. Isso mesmo, um capacete. E agora? O que será isso? Vamos pensar aqui com a professora. Será que é uma caixinha de jogo, assim? Uma caixinha que a gente põe DVD, um jogo? Ou é uma massa de modelar, uma massinha de modelar? Ou será que é um giz de cera verde? Que será? Olha lá, um jogo, uma caixinha de jogo que a professora tinha lá na casa dela. Fotografei para mostrar para vocês. Muito bom. E esse aqui? Acho que esse é fácil também, hein? Vamos lá? Será que é uma xícara? Será que é um vaso? Ou será que é uma bacia? Quem arrisca? Olha lá, xícara! Muito bem, ponto para você. E agora? A gente está terminando, vamos ver esse. O que estou vendo? O que será que é isso? Vamos pensar. Tá meio estranho, né? Mas vamos lá, vamos às dicas. Um boneco? Uma massinha de modelar? Ou é um cabelo maluco? O que será que é? Será que você já adivinhou? Vamos lá! É um boneco, muito bem! Parabéns, crianças! Então, crianças, gostaram da brincadeira? Gostaram do desafio? Acertaram vários? Ou não? Ficou difícil alguns? Então tá bom. Mas agora nós vamos para a nossa segunda atividade de hoje, tá bom? Então vamos anotar. Olhem só,
Agora, a professora vai pedir para vocês elaborarem uma maquete de um cômodo da sua casa. Isso mesmo, de um cômodo da sua casa. Mas não precisa ser agora. Agora, a professora só vai dar um tempinho para você registrar a atividade, tudo bem? Então é o seguinte, você vai selecionar uma caixa, vai selecionar o espaço que você quer representar e vai organizando os materiais que você vai utilizar. Pode ser papelão, pode ser caixinhas, olha aqui quantas caixinhas a professora tem e separou. Então você vai ter essa semana para organizar tudo isso e fazer a sua representação de um cômodo da casa. Se você puder, você fotografa e manda para sua escola, manda para sua professora ou deixa guardadinho aí, tá bom? Para quando voltar às aulas ela observar. Mas só se você puder, porque o principal é você exercitar a observação, observar onde os objetos estão localizados, brincar, se divertir fazendo essa maquete. Não é para você ficar chateado não, tá bom? Então, capricha, se organiza que você vai ter um tempo para fazer isso. Não se preocupe, tudo bem? E faça do seu jeitinho, do jeitinho que você conseguir. Tá certo? Então agora uns minutinhos para você fazer o registro do que você precisa fazer. Construir uma maquete de um cômodo da sua casa. E aí, crianças, conseguiram registrar a atividade? Muito bem! Agora fiquem bem tranquilos e façam a maquete da maneira que vocês conseguirem, tudo bem? Vamos agora revisar nossa aula? Porque ela chegou ao final. Então vamos lá! O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que existem diferentes formas de representar os lugares.
não foi? O que mais? Aprendemos que podemos representar os lugares usando uma maquete, por exemplo. Aprendemos que podemos observar os elementos em diferentes visões, na frontal, na oblíqua e na vertical. E também fizemos 2 atividades de registro, fora os jogos e as brincadeiras. Vocês gostaram da aula? Eu espero que sim, porque agora a professora Dircélia se despede, deixa um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!